O livro, intitulado Loucos e Memoráveis Anos, o centenário do jornal O Estado, relembra em mais de 400 páginas as histórias mais importantes de quem trabalhou no jornal O Estado, que este ano completaria 100 anos. O livro foi escrito por 58 jornalistas. Na obra é possível descobrir como era feito o jornalismo nos anos 70 e 80. Para muitos dos profissionais que atuaram no periódico, o trabalho foi um espaço de aprendizado. O Estado foi, antes de mais nada, uma grande escola, não apenas para nossa época, para a época que a gente chegou como jornalistas aqui, como para uma série de outras épocas também, porque afinal de contas são 100 anos. Então o Jornal Estado sempre representou esse papel de um jornal escola, de um jornal que formou uma geração, várias gerações de jornalistas e que passaram por várias fases da história. Como é que era fazer jornalismo e aprender a fazer na época da guerra, como é que era para fazer na época da ditadura. Nós pegamos uma boa parte ainda desse final, dessa época, desse rescaldo ainda, e fomos meio que a transição, a ponte para o que hoje é o jornalismo da outra mídia, dessa nova mídia, né, de internet, etc. A gente pegou essa época de virada, de transição entre a máquina de escrever e o computador. O lançamento desta obra e do livro 100 capas, que reúne algumas das capas mais importantes do jornal, foi lançado neste sábado em Florianópolis. Os livros são publicados pela editora Unisul e buscam relembrar um pouco da história da imprensa catarinense. Pode-se descrever esse período rico do jornalismo pela inquietação, pela cultura, pela ideologia, pela ousadia de um grupo de jornalistas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, que esses jornalistas se juntaram aqui e resolveram fazer um jornal diferente. Além de tudo, era um jornal que vencia o próprio desafio de negócios, né? Por isso que é um jornalismo idealista. É um jornalismo que o repórter saía com uma pauta e voltava com 5 matérias. Então o próprio repórter era o seu pauteiro. Então realmente é uma fase fantástica. E esses 2 livros editados pela editora Unisul refletem bem isso. Nossa, no Jornal Estado, de 72 até 1985, com histórias muito boas, histórias hilárias, histórias emocionantes e que revelam a realidade de uma época de ouro do jornalismo em Santa Catarina. Todos os participantes do evento receberam um exemplar de cada livro, que tem edição limitada. Para a Unisul estar presente nesta história é muito importante. Apoiar essa iniciativa, que na verdade um grupo de jornalistas que representavam essa força do Jornal Estado resgataram os 100 anos do Jornal Estado. E nós sabemos o quanto o Jornal Estado foi e é importante para Santa Catarina do ponto de vista do registro e da memória que ele ainda conserva. E trazer isso em depoimentos, em crônicas desses jornalistas que vivem ainda essa memorável história foi muito gratificante para a universidade.